Se esse jogador chegar no Vasco, cara, porra, sério, vai ser uma zebra. Primeiro porque eu soube que ele não joga porra nenhuma. Ele é horroroso. Sabe o que é horroroso? Ele é medíocre. Jogador de uma mediocridade enorme. Cadê o Emerson Rocha, que hoje teve... Aliás, Emerson, você, Jean Faísca, Sérgio, que vocês são os guerreiros, viu? Porque o território malo, tal do X, cara, porra, é muita gente chata, meu irmão, na moral. Cara, lá reclamando que você disse que o dia não era legal, que tinha perdido, porra, o Verratti. O cara vem de sommelier de emoção, meu irmão. O cara, não, porra, tem coisa mais... Pô, que frustração, pô, que bobeira. Cala a boca, velho. Porra, que coisa chata, meu irmão. As pessoas têm mania de opinar sobre coisas que elas não têm que opinar, cara. Diz o seguinte, o meu sábado é legal, eu acho que o Verratti foi tarde. Beleza, velho, sem problema nenhum. Pô, Emerson, legal, concordo com você, também tô tristão. Pô, é difícil, cara, dar opinião sem ofender ou sem atacar as pessoas. Cara, é tão simples isso. É isso, cara. Aconteceu, hoje a coisa foi regularizada, né? Pelo menos pelo lado do Cerro Porteño, porque até agora o Vasco não se manifestou. Deixa eu só até tirar aqui para a gente botar a foto, porque hoje o Cerro Porteño anunciou oficialmente a despedida do Pablo Verratti do Vasco indo para o Cerro Porteño. O Vasco, até esse momento, não se manifestou em absolutamente nada. E, Emerson, assim, no pós-jogo de quinta-feira, o Verratti já falou com todo mundo dentro do vestiário. Já deu ok, já tinha saído. Só que o Verratti já está vendo isso já há um tempinho. Tá? Informação que eu tenho, não estava feliz. Reserva do time, muitas críticas por conta de torcedor, de imprensa. As substituições, como foi aquele jogo lá contra o Atlético Mineiro, que ele saiu puto da vida, que perdeu um jogador, aí foi ele substituído. Jogos ruins dele, tem uma autocrítica. Enfim, a relação não era muito tranquila, tá? Porque aquilo o Diniz dizia que gostava dele, a direção dizia que gostava dele, e é verdade, mas não escalava. E o Verratti meio que se sentia assim, por um lado meio que, pô, tô roubando o Vasco. Eu ganho quase 800 conto, não jogo. Ao mesmo tempo, pô, mas eu ganho 800 conto, como é que eu não jogo? Sabe? É uma coisa assim, parece aquela propaganda lá do biscoito. É fresquinho porque não sei o quê, ou é não sei o quê porque é fresquinho, mais ou menos por aí. Então, ele não estava legal. A relação não estava boa. Ele passou até a ter uma certa antipatia por parte de algumas partes da torcida. A grande torcida do Vasco, a Força Jovem, por exemplo, postou outro dia e hoje ratificou o seu pesar pela saída dele, mas respeitando a ideia dele de sair. O Vasco o queria, mas liberava ele. E as declarações dessa semana, Emerson, do Admar, do Diniz e principalmente do presidente Pedrinho, meio que deram um checkmate nele. Porque o que aconteceu? O Verratti, em 2024, segundo ano dele no Vasco, vem aquela história do Grêmio, né? Eu tava em Punta del Este, aquele negócio todo, aí o que é? Porra, não vamos perder o Verratti. Pô, o Verratti foi o cara em 2023, capitão, porra, não vai barrar junto com o Ramon Dias, tome de contrato até 2025. Aí chega em 2025, ali 24, meio de 24 para 25, o negócio do Fluminense. Não, porque o Fluminense pode ser, que não vai, que não sei o quê, que não sei o que lá, enfim. O que aconteceu? O presidente Pedrinho falou isso essa semana, ESPN. Ele comentou comigo que estava se sentindo meio desprestigiado. E aí, em 25, tome de contrato dele até final de 26. Só que o 25 do Verratti foi bom em termos de gols, claro, ele fez 27 gols, ele é o artilheiro do Brasil e ele tem credenciais até para pleitear esses aumentos, porque ele foi artilheiro da Copa do Brasil em 24, ele foi artilheiro do Brasil em 25, não há dúvida, ele faz bem o trabalho dele. Só que tem um problema, cara. A idade chegou, velho. O Vasco não vai fazer uma renovação. Então, o que pensou o Verratti e seu staff? Eu vou continuar aqui, todo mundo gosta de mim, eu vou entrar eventualmente nos jogos, vou ajudar, a torcida me adora, eu adoro o Rio de Janeiro, mas vai chegar no final do ano, provavelmente o Vasco vai chegar para mim e vai dizer o seguinte, cara, vamos fazer um acordão aí que, porra, não dá para renovar com você para 39, ou então vamos fazer um contrato de produtividade. Aí nesse meio tempo surge o Cerro Porteño, que faz uma proposta igual, quase 800 mil, um pouquinho menos, são 130 mil dólares, 700 e poucos mil reais, por 3 anos de contrato. É o último ano, são os últimos 3 anos, é o último contrato dele. O que ele pensou? Pô, cara, os caras gostam de mim, eu não vou jogar, vou ficar no banco, a situação vai ser a mesma. Pô, vai ser legal pra caramba, né? Porque todo mundo gosta de mim, mas nessa festa aí eu tô entrando com outras coisas, não tô entrando com o que eu quero, né? Eu queria estar no bolo.
E o que aconteceu? Amadureceu. E aí ele ouve essa semana porque o que ele teoricamente gostaria de ouvir é o seguinte: não, peraí, cara, a gente não pode perder o Verratti, a gente gosta muito, a gente vai sentar com ele e a gente vai tentar uma extensão contratual. Não aconteceu. E não iria acontecer, Emerson. O Vasco está em recuperação judicial, o Vasco está em vias de fechar o seu projeto de SAF, o Vasco se profissionalizou muito e não há mais espaço. Isso eu já falei aqui, é um comentário único no Vasco, não há jogador inegociável dentro do Vasco. O Vasco não tem aquela de... O Ryan hoje é o maior exemplo. É uma joia que vale 80 milhões de euros, mas se chegar com 50, o Vasco vende, cara. Ah, porque o Vasco está precisando? Não, cara, porque é futebol profissional, amigo. Tem que acontecer isso. O Verratti não entendeu isso e faz parte, cara. É direito dele. E ele colocou isso em 24, colocou isso em 25, mas em 26, cara, não ia colar. E ele tomou essa postura. Então, aí é um feeling meu. Muita gente dizendo, pô, o Vasco não se manifestou até agora. Eu até procurei saber, procurei cobrar. Não quero fazer juízo de valor. Tá estranho. Não há dúvida que geralmente o clube que perde o jogador se manifesta primeiro. O Cerro já se manifestou antes. O dirigente do Cerro, o Juan Petengil, já me mandou bracinho assim, de felicidade, de força, aquela coisa toda, porque para o Cerro é uma baita contratação. E não deixa de ser o artilheiro do país, cara, do Brasil. Né? Mas eu acho que tem um pouco desse final meio conflituoso, sabe? Todo mundo gosta dele dentro do Vasco, todo mundo tem um carinho muito grande por ele dentro do Vasco, um respeito muito grande, mas o Verratti é um grande cara, mas nessa questão aí de negócio, contrato, é complicado. Não é fácil, cara. Até porque isso é um cara de 38 anos de idade que tá naquele de, porra, eu preciso fazer mais um grande contrato. E pintou alguém que deu. E saiu até notícia aí de que o Vasco quer receber. Não vai receber nada, gente. Zero. Não tem como. O próprio presidente Pedrinho falou essa semana. Ninguém vai comprar um jogador de 37 anos de idade. O mercado é esse. Então, não tem pagamento nenhum. O que tem é isso. O Vasco deixa de pagar o Verratti, ele saiu de boa e vai jogar no Paraguai e seja muito feliz. Bom, Emerson, esse é um que sai. E aí o torcedor já fica naquela dúvida. Aí, e o que vem, hein? Quem é que chega nesse time aí? Como é que vai ser isso? Pô, a gente precisa contratar, porque do jeito que tá, não dá. E a tendência realmente é que, no início, a contratação do Brenner seja uma dessas para amortizar. Ah, mas o Brenner não é do mesmo nível do Verratti. Eu discordo frontalmente. Acho que o Brenner é um excelente jogador. Tecnicamente até melhor, Flávio. Tecnicamente até melhor. Léguas na frente dele. É um jogador de 26 anos de idade, completados ontem, que o Vasco paga 5 de euro, mais 1,5 milhão em metas, 6 milhões e meio. Jogador com valor e com idade de revenda. E um atacante que entrega gols. Ele sempre faz gols. Não foi bem na Udinese, mas a pergunta que eu faço: quem, recentemente brasileiro, foi bem na Europa? Que, porra, seja assim. É difícil, cara. Não é fácil. Quando o Gabriel Barbosa foi e voltou, Vitor Roque foi e voltou, vários foram e voltaram. O Ryan tá nessa dúvida hoje, com esse medo de ir e voltar. Então o Brenner é um pouco dessa reposição. Até porque o Brenner, gente, não vai ganhar 800 mil. O Brenner vai ganhar mais. O Brenner é um jogador que vem da Europa, cara. Um jogador que ganha em euro. Não vai ganhando 500, 400, não vai. Então, dentro da folha do Vasco, o Admar Lopes falou isso. O Vasco abre mão de jogadores e, para isso, consegue, né, repor. É mais ou menos dentro dessa concepção. Então, é o que vai acontecer. O Brenner, que ontem fez aniversário, e, inclusive, já recebeu um toque de um grande amigo, o Evander. Essa postagem do Evander hoje aí é muito emblemática, que ele coloca lá embaixo. Vou estar te acompanhando, hein? Do tipo... Vê lá, hein? Esse negócio não. Jogaram juntos no Cincinnati. São ex-companheiros, né? Muito próximos. A gente vê lá no Instagram do Brenner. Tem like do Evander para tudo quanto é lado. Já deve ter falado do VAR, já deve ter dito pro Brenner como é que é. Então, o Brenner tá indo para a Itália segunda-feira. A Udinese hoje estava jogando o campeonato italiano contra a Inter de Milão. Então, hoje não teve nem muita coisa. Acho que foi a Inter, porque eu mandei uma mensagem ao empresário que está fazendo a intermediação e disse: não, eu tô aqui no jogo. Udinese e Inter. Eu acho que é o Udinese. Foi, perdeu por 1-0 o gol do Lautaro Martins. Então ele deve viajar na segunda-feira para tratar aí de extrato, mudança, essas coisas todas, e vai chegar como reforço. E aí, Emerson, até estava conversando hoje lá no nosso grupo de amigos lá do AV, nosso Marcelo Waldman, que é um típico torcedor. Não, mas eu quero um jogador do tamanho do Verratti. Mas eu quero entender o seguinte: qual é o tamanho do Verratti? É o tamanho altura? Eu acho que é questão de números, né, cara? Números. O cara quer chegar aqui e fazer pelo menos 20 gols por ano. É mais ou menos isso, cara. Mas em termos de nome, o Verratti, quando chegou aqui, ele era um jogador do Belgrano. Tinha sido artilheiro do campeonato argentino, ok, mas um jogador só de segunda divisão. O Brenner me parece um jogador de até mais gabarito na sua chegada do que o próprio Pablo Verratti.
Porque tem aquela história que o nosso JP Escofano sempre falava, né? Habla é bom. É sempre bom. Se chega aqui, ele Brennercito, porra, o Brennercito joga demais, mas o Brenner talvez não tenha essa fama toda. O que você acha dessa... Eu acho que isso aí é a cara da mudança que o Vasco vai ter. Sai Verratti, entra Brenner, está instituído definitivamente o dinizismo no Vasco. Porque talvez o Verratti tenha sido o último remanescente do não dinizismo vascaíno. O Brenner entrando é um bom substituto, é um substituto à altura. Precisa de mais alguém, Emerson? Talvez o último vai ser o Piton, né? Porque a gente lembra dos cruzamentos do Piton pro cabeceio do Verratti. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo o torcedor. Que, por exemplo, porque o Verratti entregou muitos gols. Você para pra analisar, por exemplo, ano passado, que ele foi várias vezes banco de reserva, foi o ano que ele mais fez gols com a camisa do Vasco. Ele fez 27, cara. Então é muito gol, assim. Até com o próprio Fernando Diniz foram 18 gols desses 27. Não, 18 não. Acho que 12 gols já com o Fernando Diniz. Então, assim, já tem quase metade dos gols que ele fez ano passado já eram com o Diniz. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que são ciclos, né? Passou o ciclo Verratti, agora é página virada, olhar pra frente. Acho que o Brenner se encaixa melhor no esquema do Fernando Diniz. O que seria importante é se o Vasco conseguir segurar o Ryan, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Porque aí se você tem um ataque com Ryan, Carlos Gomes e Brenner, você tem a possibilidade do Nuno, do Coutinho, serem jogadores de meia ali, enfim, tem jogadores que possam disputar essa posição. Um ataque, para mim, com Carlos Gomes, Brenner e Ryan, seria um ataque muito positivo pro Vasco. Aí eu acho que seria bem legal o Vasco ter um ataque forte fisicamente, com velocidade, com técnica e também fazendo a recomposição. Seria coisa linda, como diz aqui o nosso Music Life. Tomara, né, Flávio? Tomara. Eu gosto muito do Brenner. Eu acho um jogador muito diferente, sabe? Rápido, insinuante, atacante. Ele não é só um centroavante. Jogador que entrega gols, é um jogador que vai se entrosar bem ali com o Andrés Gomes, o Ryan ficando. Ele tem a característica desses jogadores. Vai ser um ataque muito rápido. Isso, cara. Esse cara todo ano... Agora, vou dizer uma coisa. Vai ter assessoria boa, assim, lá em Júpiter. Porque esse cara eu nunca vi esse cara jogar. Nunca vi. Esse cara todo ano, porque o Vasco tem interesse no Vombergar. Irmão querido, isso é de um tamanho de cavada. Se esse jogador chegar no Vasco, cara, porra, sério, vai ser uma zebra. Primeiro porque ele não joga porra nenhuma. Ele é horroroso. Sabe o que é horroroso? Ele é medíocre. Jogador de uma mediocridade enorme. Ô Flávio, a galera nova não vai lembrar, mas parece o Carlos Kaiser, né? Que todo mundo, mas ninguém conhecia o Carlos Kaiser, não, né? O Vascaíno tá até pedindo... Não, cara, não tem problema nenhum não, cara. Eu só tô dizendo o seguinte, cara... Não entra nessa não, cara. Ah, porque o Merlo lá, cara, é que assim, a galera, porque jornalista, cara, é pra dar notícia. Jornalista não é pra ser endeusado, não. Jornalista não é a estrela do negócio, não, cara. Sabe? E os jornalistas acertam e erram, cara. Sabe? Então você dá uma notícia, porra, virou verdade absoluta. Não é, cara. Não é, gente. Você acabou de falar aqui sobre a questão da porcentagem do Ryan, que você tinha dado 60, calma aí rapidinho. Sim, você retificou, quer dizer, e trouxe aqui, são 70%. Tem um amigo meu, empresário, que me ligou dizendo, Flávio, 40% pro jogador é muito. Uhum. Isso até pela questão de FIFA é complicado. Eu procurei o Vasco. Uhum. E o Vasco me disse, não, cara, corrige isso aí, 70%. A renovação foi 70%, 30% agora, 20% para ele, 10% para os empresários. Pronto, agora, esse cara aí tal do Vomberger, como é que é? Vomberger. Pelo amor de Deus, cara, que jogador ruim, velho. Que jogador ruim. Tá louco. Salve, meus amigos do canal, sou mais Vasco News e nesse domingão, rapaziada, repercutindo as informações do dia de ontem do Vasco da Gama, ontem à noite, durante o dia todo. A questão da oficialização do Cerro Porteño pelo Pablo Verratti, que o Vasco não anunciou, pelo menos até esse momento. E, entre outras coisas, o Flávio Dias desmentindo a questão do Vombergard, que eu já trouxe aqui alguns cortes nos vídeos anteriores aí, sobre que todo ano esse cara, toda janela de transferência, esse cara está sendo cogitado no Vasco. E acho que não se encaixa nem um pouco com aquilo que o Diniz pensa de futebol. Acho que o Diniz gosta de futebol, de um atacante mais móvel, mais envolvente. Acho que o Brenner vai ser esse cara. E o Vasco tem aí o Brenner para ser o substituto de Verratti. Vai trazer mais algum atacante, com certeza vai, porque o Edmar Lopes falou sobre isso. Mas encerrou o ciclo, o Verratti foi embora. Vai jogar no Cerro Porteño, vai fazer sua estabilidade lá, vai continuar seu futebol. Pode ficar até os 40 anos lá, talvez. E tenha um bom ano, que Deus abençoe ele lá e ele siga muito bem. Agora no Vasco aqui a gente tem um jogo importante também para dar sequência no Carioca, diante do Nova Iguaçu, com as estreias de Alan Saldívia e provavelmente Rohan Rojas. É o meio de campo que deve estrear hoje também, então vamos aguardar. Mais tarde tem o jogo entre Vasco e Nova Iguaçu e vamos ver o que vai acontecer. É isso, então espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Os créditos para o Flávio Dias e o Emerson Rocha da Atenção Vascaíno. Muito importante deixar o seu like e se inscrever no canal deles também, que é muito bom. Valeu, tamo junto, fui!